sobre a chance de Gabigol virar reforço do Al Hilal de Jorge Jesus. O que há de verdade nessa história? Te atualizo ainda sobre a busca do Flamengo por um zagueiro, alguns nomes já surgiram. Te atualizo também sobre o Flamengo com direito a um enquadro do torcedor do Flamengo para com o Gabigol durante o jogo contra o Amazonas. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? O Átila Zapata pergunta sobre Michael no Flamengo. Átila, antes de responder sobre Michael, vou até mandar mensagem para o empresário dele, só contar que hoje o pessoal da Tupi trouxe a informação de que o Flamengo poderia contratar um ex-atacante do Fluminense. E aí tem sido meio que comum o Flamengo contratando jogadores que surgiram na base do Flu, né? Tem o Pedro, tem o Gerson, o Ayrton Lucas, entre outros. Esse jogador em questão, divulgado pela Tupi, é o Matheus Martins. Hoje, com 20 anos de idade, ele sai do Flu para jogar no Watford, foi negociado com a Udinese, temporada de 43 jogos, 6 gols e 2 assistências. Informação que vem do Fla é de que o Flamengo não tem interesse no jogador. Hora de falar sobre o futuro de Neymar, que está sem jogar desde outubro do ano passado, seu último jogo, 17 de outubro, no jogo do Brasil contra o Uruguai. Passou por cirurgia no joelho, está em fase final de recuperação, e o Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, clube com quem o Neymar tem contrato até junho de 2025, o Jorge Jesus fez uma atualização sobre a condição física. Abre aspas para o JJ. O Neymar não estará pronto no início da próxima temporada. Acreditamos que em setembro ou outubro ele já poderá estar em condições de competir. Fecha aspas, essa informação é importante também para nós, como torcedores da seleção brasileira. Neymar completamente fora da Copa América, deve ficar à disposição do Brasil somente para o último trimestre desse ano. Só mais uma curiosidade, o Neymar, que é o jogador brasileiro com o maior salário no mundo entre atletas de futebol, ganha 70 milhões de reais por mês. Só que o Al Hilal suspendeu o contrato do brasileiro enquanto ele se recupera de lesão. E em vez dos 70 milhões de reais mensais, o Neymar está ganhando 35 milhões de reais por mês. Será que ele está passando por dificuldades? Crise? Tem pouca grana para feira? O que você faria com 35 milhões de reais mensais? Quero falar agora sobre Gabigol, que tomou um enquadro de torcedores do Flamengo na vitória por 1-0 contra o Amazonas na noite dessa quarta-feira em Manaus, jogo da Copa do Brasil. O Flamengo não foi bem, venceu só por 1-0, gol do Pedro, placar agregado de 2-0, ainda assim está na próxima fase. Pois bem, foi o primeiro jogo do Gabigol depois do episódio com a camisa do Corinthians. Na quinta-feira da semana passada, em uma festa na sua casa, o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians, ele chegou a mentir, afirmando que não havia, que essa foto era uma montagem, uma foto que viralizou. Depois, no domingo, pediu desculpas. Foi para o banco de reservas e o Tite não o colocou em campo nem sequer um minuto. O Tite fez as 5 substituições, pôs outros atletas e deixou o Gabigol no banco. Mas essa não foi a única nota triste da noite para o Gabigol. Torcedores organizados protestaram antes, durante e depois do jogo contra ele. Na chegada ao estádio, as organizadas levavam 2 faixas. A primeira das faixas era Gabi Judas e a segunda, Não Somos Fãs de Canalhas. Durante o processo de aquecimento, do qual o Gabigol fazia parte dentro do campo, uma das organizadas, com apoio de outros torcedores do Flamengo, gritou: Gabigol vai se F3 pontinhos, o meu Flamengo não precisa de você. E foi esse o clima para o Gabigol durante toda a partida. No próximo jogo no Maracanã, se esse comportamento do torcedor se mantiver para com o Gabigol, aí a diretoria do Fla vai se sentir livre para fazer negócio com o atleta na metade do ano. O contrato vence em dezembro e não há a intenção de segurá-lo. Só para arrematar em relação ao Gabigol, mais um clube interessado, o Cuca, técnico do Atlético Paranaense, sondou a situação do Gabigol. Então dá para dizer que Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Corinthians e Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Corinthians e Palmeiras de olho na possibilidade de ter o Gabigol em 2025, os demais cogitando inclusive fazer proposta para o Flamengo na metade do ano. Só mais 2 sobre o Fla antes de mudar de assunto. Fabrício Bruno vai continuar jogando no Flamengo até a metade do ano. Negociação praticamente fechada com o West Ham, 84 milhões de reais. 100% dessa grana fica para o Flamengo, mas como a janela por lá só abre em julho e agosto, Fabrício Bruno vai continuar em campo. Já o De La Cruz sofreu um trauma no joelho e virou preocupação dentro do clube. Hora de falar sobre o Flamengo e o futuro estádio rubro-negro. Existe otimismo na Gávea em relação à compra do terreno no gasômetro, região central do Rio de Janeiro,
próximo de São Januário e do Maracanã. Esse é o local escolhido pela atual diretoria para receber o estádio com capacidade para mais ou menos 80 mil pessoas. Na próxima semana haverá uma reunião entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entre o presidente da Caixa Econômica Federal, o Carlos Vieira, e também com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Essa reunião serve para que o Flamengo tente avançar na compra do terreno. Uma oferta de 250 milhões já foi feita e recusada. A Caixa, que é dona do terreno, pede 400 milhões de reais. Nesse encontro, o Flamengo promete levar um estudo de viabilidade econômica para mostrar para a Caixa o quanto a compra desse terreno seria importante para a região. Caixa que tem outros terrenos na mesma região e poderia também se dar bem com a negociação. Existe otimismo no Flamengo. A ideia do presidente Landim é avançar na compra e iniciar as obras até o fim desse ano, seu último ano como presidente do Flamengo. Mais uma informação importante no Flamengo: Eric Pulgar, que é dono do menor salário entre os titulares do Flamengo, está tendo a abertura de negociações para a prorrogação do contrato. E o Flamengo está preocupado com o assédio de clubes de fora. O Porto de Portugal e o Monterrey do México são os principais interessados. Hora de falar sobre Jorge Jesus, o que há de verdade na história de que o JJ está tentando levar o Gabigol para o Al Hilal. Essa especulação surgiu nas redes sociais e, se fosse verdade, era questão de tempo para que o Gabigol se mudasse para a Arábia Saudita. Estamos falando do clube mais rico do país que mais gasta dinheiro com contratações. A Arábia Saudita tem, por exemplo, jogadores como Benzema ganhando 90 milhões de reais por mês, Neymar ganhando 70 milhões de reais por mês e por aí vai. O Gabigol teria recebido uma oferta de 3 milhões de reais mensais para se mudar para o Al Hilal. Mas, porém, contudo e todavia, o staff do jogador nega a proposta do Al Hilal, pessoas próximas ao JJ afirmam que não há negociação, e aí a gente precisa voltar no tempo e lembrar de uma entrevista que o Gabigol concedeu ao Diego Ribas. Eles foram parceiros no Flamengo e o Diego de vez em quando faz entrevistas. E nesse bate-papo entre eles, o Gabigol deixa bem claro que o Jorge Jesus sai do Flamengo deixando uma relação ruim com o Gabigol. Eles acabaram se desentendendo e dá para dizer que eles já não eram tão próximos assim, então desconfiemos da possibilidade de o Gabigol virar alvo do JJ. De qualquer forma, o atacante do Flamengo, cujo contrato se encerra em dezembro, ele chegou a dizer que adoraria ficar no Flamengo. Essa não é uma realidade. Ele está bravo com o Landim, com o Tite, com o Marcos Braz e companhia. O Gabigol prepara a sua saída, resta saber se para metade desse ano ou para o ano que vem. E Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia são os interessados em território brasileiro. Bora falar agora sobre o Flamengo e a busca por um defensor. O Flamengo vai ao mercado para contratar um substituto para o Fabrício Bruno, vendido para o West Ham por 84 milhões de reais. É importante contar que 100% dessa grana ficará com o Flamengo e o Fabrício Bruno só se muda para o time inglês na metade do ano. Então ele segue jogando por enquanto. Importante contar também que a decisão do Flamengo de contratar um zagueiro é definitiva. Há um entendimento de que há essa necessidade de suprir a ausência do Fabrício Bruno, ainda que o reserva imediato já tenha sido contratado, o Léo Ortiz, jogador comprado por 40 milhões de reais junto ao Red Bull Bragantino. Os nomes que interessam ao Flamengo começam a ser divulgados. O Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, trouxe duas possibilidades. Sebastián Cáceres, zagueiro de 24 anos de idade, uruguaio que pertence ao América do México. O contrato dele por lá termina em 2027. Não costuma ser fácil contratar jogador do futebol mexicano. Clubes desse país têm mesma capacidade financeira que os nossos principais clubes. E em geral não é fácil, só para lembrar que recentemente teve clube do México especulando a possibilidade de contratar o Arrascaeta do Flamengo. Outra possibilidade, essa um pouco mais barata e nem tão nova, Domingos Duarte, zagueiro português de 29 anos de idade, pertence ao Getafe. Ele já foi colocado como uma alternativa para o Flamengo em outro momento antes da chegada do Tite. Só para completar sobre o Flamengo, muita gente perguntando se o rubro-negro não poderia tentar o Mina, zagueiro que está deixando o Cagliari contrato somente até junho. O Botafogo e o Atlético Mineiro são os maiores. O Botafogo, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro são os maiores interessados no Mina. Mas o que eu posso contar para vocês é que no Flamengo o Mina não tem tanto cartaz e está descartado. Só mais duas informações sobre o Fla.
O goleiro Rossi admitiu que recebeu uma proposta para se mudar para a Premier League. O Flamengo disse não para essa oferta e o Rossi disse que quem sabe mais para frente possa surgir outra oferta. Ele assegura que vive o melhor momento da carreira. A saideira do Fla, Conselho Deliberativo Rubro-Negro, aprovou na noite dessa quinta-feira uma mudança no contrato com a Pixbet. Era natural que isso acontecesse. O contrato salta de 85 milhões de reais nesse ano para 105 milhões, com aumento nos próximos anos. Em 2025, o Fla vai embolsar 110 milhões de reais e nos anos de 2026 e 2027, 125 milhões de reais em cada ano. O contrato de patrocínio Master ainda não é o maior, atrás do Flamengo, mas nos 2 últimos anos ultrapassa o Timão, que ganha 120 milhões de reais por ano da Vai de Bet. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas traga aí pelo jornalista Jorge Nicola a respeito do Mengão, o maior clube do Brasil. E você que tá aí nos comentários, deixa a sua opinião a respeito. Será que o Jorge Jesus vai levar mesmo o Gabigol? O staff do jogador nega qualquer tipo de negociação com qualquer outro clube, até porque ele tem um vínculo com o Flamengo e não há por que ficar falando coisas desse tipo, né? Então, se for para falar quando o vínculo se encerrar, aí a gente pode até tentar especulação. E também é contrassenso, né? Porque vai ficar falando, não temos, mas não tem nada acertado. Não se pode falar. E se não der certo? E se não assinar? Entende? Então é isso. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal para ativar o sininho de notificação. E é isso aí, rapaziada. Comenta bastante no nosso conteúdo aí, porque a tua participação é fundamental no nosso dia a dia, valeu? Agora vamos ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.